E aí, legal? Tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula muito boa. Vamos falar dos núcleos procariontes e eucariontes. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Onde será que estão guardadas as nossas características? Veja bem essa pergunta. Onde estão guardadas as nossas características? Não é onde estão contidas. Nas aulas anteriores nós vimos que as nossas características estão contidas no DNA, na forma de genes. Mas onde está guardado todo esse aparato? Legal, né? Pois é, tudo isso está guardado no que nós chamamos de núcleo da célula. Mas cuidado, porque quando a gente fala de núcleo, a gente imagina sempre uma estrutura muito bem organizada, com membrana, etc, etc, etc. Mas nem sempre é assim. Há núcleos que não estão bem organizados, mas ainda assim nós consideramos núcleos. Tudo bem? É essa diferenciação que nós vamos agora transcorrer a nossa aula. Vamos falar então de núcleos procariontes e de núcleos eucariontes. O que seria um núcleo procarionte? O que seria uma célula que tem um núcleo procarionte? Uma célula que tem um núcleo procarionte é chamada de célula procarionte. E as células procariontes são assim chamadas porque o núcleo delas não tem a membrana que envolve o material genético, não tem a membrana que envolve o DNA, não tem a membrana que envolve os cromossomos. Essa membrana se chama carioteca. Carion quer dizer núcleo, teca, membrana. Então, procarionte significa dizer que os primeiros seres, as primeiras células, as primitivas, primeiras, não tinham carioteca. Os maiores exemplares são as bactérias e as algas azuis ou xenofícias. Bactérias como essa que se apresentam na tela. Tudo bem? Observem que o seu DNA está solto, misturado no citoplasma. Sério, sério. O material genético está misturado com o citoplasma, não tem nada separando. Já a célula eucarionte é o contrário. Ela possui a membrana nuclear, a membrana que envolve o núcleo, a carioteca. E a célula, então, dá um salto de qualidade evolutiva. Na procarionte, se você observar, tem poucas organelas, poucas estruturas no seu interior. E a gente vai ver agora que a célula eucarionte, com esse isolamento do núcleo, ela se torna mais complexa, mais sofisticada, cheia de organelas. Vão surgir aí mitocôndrias, complexos de Golgi, entre outras. Vem ver comigo aqui uma coisa. Observem que esta célula é uma célula eucarionte porque possui a membrana nuclear, que pode também ser chamada de carioteca. A membrana nuclear está aqui, uma bolinha, né, de golfe aqui, totalmente isolada. O citoplasma, né, cheio de estruturas, por exemplo, como o complexo de Golgi, mitocôndrias, retículo endoplasmático. E aqui está então a nossa carioteca. Tudo bem? Vejam, toda furadinha, que é para permitir a entrada e saída de substâncias e assim a célula possa ser coordenada. Não te esqueças que na aula passada nós vimos o quê? Transcrição e tradução, síntese das proteínas. Lembra que o RNA mensageiro é produzido aqui dentro, ele precisa sair para trabalhar aqui fora. Tá? Então tem esses poros na carioteca que permitem essa troca de informações. Vamos agora então nos aprofundar e conhecer a estrutura do núcleo. O núcleo se compõe basicamente de 4 componentes. A carioteca, que nós já estudamos, o nucleolo, o carioplasma e a cromatina. A carioteca é constituída de lipídios e proteínas, muito parecida com a membrana citoplasmática. Já o nucleolo é uma estrutura dentro do núcleo, muito pequenininha, e onde é produzida o RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico é o mesmo que vai constituir os ribossomos, onde vai acontecer a síntese das proteínas. Também existe o carioplasma, ou suco nuclear, ou citoplasma do núcleo, enfim. É um líquido onde ficam suspensos todos os componentes do núcleo. Tudo bem? Semelhante ao citoplasma da célula, onde ficam suspensas as estruturas citoplasmáticas. E a cromatina? A cromatina seria o principal componente do núcleo. Porque a cromatina é o próprio DNA desorganizado.
espalhado pelo núcleo da célula. É como se fossem fios de ovos, sabe? É como se fosse um novelo de linha acabado de ser desenrolado por um gatinho brincando. Sabe quando a vovó está fazendo e o gatinho vai lá e migalha todo aquele novelo, aquele emaranhado de fio, aqueles fios de ovos? Aquilo constitui então a cromatina, muito DNA espalhado ali dentro. A cromatina pode se dividir de dois modos, em heterocromatina e eucromatina. A heterocromatina constitui-se na maior parte da cromatina. Cerca de 70% a 80% de toda a cromatina se apresenta na forma de heterocromatina, que é uma cromatina totalmente condensada. Ela está o tempo todo compactada. Independente de como a célula está vivendo, se está se dividindo ou não se dividindo, a heterocromatina se apresenta sempre compactada. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma gravura. Já a eucromatina se apresenta de dois modos. Quando a célula não está se dividindo, quando a gente chama isso de fase de intérfase, vocês vão ver isso na divisão celular com o professor Hélio. Então, quando a célula está em intérfase, ela não está se dividindo, a eucromatina se encontra descondensada. E quando a célula entra em divisão, aquilo que vocês vão ver lá na frente, mitose, meiose, aí a eucromatina se condensa, se compacta e vai originar os cromossomos. Olha só aqui a tela. Temos aqui um esquema mostrando o núcleo e a cromatina. Observe o núcleo e esse emaranhado de fios de ovos, que é a cromatina. A cromatina agora eu posso dividir ela em duas partes. Na heterocromatina, que estão aqui simbolizadas por esse enovelamento, e a eucromatina, que está fora desse novelamento. Observe que a eucromatina passa então por dois estágios. Um estágio onde ela não está na divisão celular, não está na condensação, e outro onde a eucromatina se condensa, originando os cromossomos. Interessante que tanto a célula nessa fase da vida dela, quanto a célula nessa fase da vida, a heterocromatina está o tempo todo igual. E vocês vão ver, quando a gente falar de cromossomos, o que constitui o papel da heterocromatina e o que constitui o papel da eucromatina. Agora uma curiosidade sobre a cromatina. Embora a gente tenha algo em torno de 20% de eucromatina e 80% de heterocromatina, até hoje a ciência não sabe por que nós temos tanta heterocromatina e tão pouca eucromatina. Todos os genes que manifestam as nossas características estão contidos na eucromatina. E os genes que até agora não têm função alguma estão na heterocromatina. Vamos agora falar dos cromossomos. O cromossomo é uma estrutura que só existe quando a célula está se dividindo. Quando a célula entra em divisão celular, mitose ou meiose, que no momento certo vocês vão entender. O cromossomo geralmente se apresenta na forma de X, mas nos procariontes tem a forma de anel. Então os cromossomos, de um modo geral, se apresentam nos procariontes de modo anelar e nos eucariontes em forma de X com variações. Vamos falar da formação dos cromossomos. Um cromossomo, que está aqui representado na forma de X, já define que é um cromossomo de quem? De eucarionte. Muito bem. Então, o que vai acontecer agora é que eu vou te fazer entender que o cromossomo é formado de DNA e vamos viajar agora e entender como é que o DNA consegue se enrolar, sem parar, até formar uma estrutura, né, chamada cromossomo. Então, o DNA está aqui, maravilhoso, onde estão as nossas características, e aí aparece em cena um grupo de proteínas muito importantes, chamados de histonas, tá? Que estão aqui representadas em forma de bolinhas. Na verdade, existem grupos de 8 histonas, chamadas de octonas ou octâmeros. O DNA, então, ele dá 2 voltas em cada grupo de histonas. E assim ele vai fazendo ao longo do tempo.
Essas histonas, esse grupo de 8 histonas, servem como pilares para que possa ser montada a argamassa, para que possam ser colocados os tijolos. Então o DNA precisa de um referencial para se enrolar. Como é que o DNA vai se enrolar? No meio de quê e aonde? Então é como se fosse uma pilastra, e o DNA então vai se enrolando em torno daquilo, e aí a coisa vai para frente. E a coisa vai se formando. Bem, conforme o DNA vai se enrolando e as histonas vão se aproximando uma das outras, até se compactarem. Essa helicoidização, ela vai acontecendo sem parar e cada vez com maior compactação, formando uma fase chamada de cromonema. Então nós temos o DNA simples, o DNA com as histonas formando os nucleossomos, DNA mais 8 histonas, nucleossomos, e depois uma nova fase chamada de cromonema. Quando chega na fase de cromonema, nós praticamente já temos os cromossomos formados. Então os cromonemas já são fios de DNA altamente compactados, com as suas proteínas histonas, formando então o braço dos cromossomos. No caso desse cromossomo, ele tem 1, 2, 3, 4 braços formados por DNA mais histonas na fase de cromonemas. A Bibi com essa cutis maravilhosa, né? Esse contorno de nariz, de boca maravilhosa, carnuda, com esses olhos, né? Olha só que legal. Tudo isso é determinado geneticamente. E assim como tem a perfeição e a imperfeição, não importa. Genes que estão aqui, estão todos bem guardadinhos. Nos cromossomos, bem compactadinhos com as suas histonas. Guardadinhos nos seus cromossomos. Toda a genética dessas características e dessas estão guardadas nos cromossomos e estes, por si só, estão guardados, protegidos dentro do núcleo da célula. Vamos falar agora dos componentes do cromossomo, os componentes estruturais do cromossomo, para que quando você estiver olhando um cromossomo, você saiba diferenciar cada parte dele. Olha só essa imagem. Temos aqui um cromossomo de quem? De um eucarionte em forma de X. Esse cromossomo é uma imagem muito peculiar, né? Porque mostra o DNA, lembra? Lembra do cromonema? Se enrolando em torno do próprio eixo? O cromonema, então, nesse desenho está sendo mostrado aqui, ó. Ó. De um lado e de outro existe, então, DNA altamente compactado, formando o cromossomo. Eu tenho, observe, de um lado, uma estrutura chamada de cromátide. Olha só, cromátide, está simbolizando que é de um lado inteiro, é uma cromátide. Então, esse cromossomo tem 2 cromátides. Eu também posso analisar dessa forma, de modo longitudinal. Então, por isso que nós consideramos analisar a cromátide dessa forma. Cada cromátide é formado por braços. Eu tenho aqui um braço longo, um braço curto, um outro braço curto, um braço longo. Então, essa minha cromátide tem 2 braços, essa minha cromátide eu tenho 2 braços, e esse cromossomo tem 4 braços. Esse cromossomo também mostra o satélite. No caso desse cromossomo, tem 2 satélites. Isso não é muito comum entre os cromossomos. Satélites são raros entre os cromossomos. Então, normalmente eu teria braços e as cromátides. Os braços ou as cromátides estão fundidas, unidas, por uma estrutura central chamada de centrômero, ou constituição primária. O centrômero é formado de heterocromatina, os braços de eucromatina. Nossos genes, aqueles que compõem nossas características, estão todas distribuídas na eucromatina, nos braços. Legal? Pode existir também constrição secundária. No caso desse cromossomo, ele tem 2 constrições secundárias. Uma em uma extremidade, outra em outra extremidade. Por coincidência, esse cromossomo ainda apresenta um satélite. Constrição primária sempre será o centrômero. Constrição secundária pode ser a constrição de um satélite. A extremidade do cromossomo, sem o satélite, por exemplo,
A extremidade do cromossomo é chamada de telômero. Pesquisas indicam que na região dos telômeros existem ali códigos genéticos que estão envolvidos com a nossa velhice. Ficamos velhos por causa das pontas dos cromossomos. Eu já sugeri para a Organização Mundial da Saúde para cortar os cromossomos nas suas extremidades, que ninguém fica velho, ninguém morre. Me sacanearam. Isso é impossível, né, gente? Não podemos perder um gene sequer. É a lei da vida. Nascemos, crescemos, reproduzimos, é essa fase que está todo mundo, basicamente, e envelhecemos. E morremos para deixar lugar para outro. Porque o planeta Terra não cabe muita gente, não, viu? Temos que dividir ainda com o capim, com o boizinho, com o passarinho. Não vamos ser egoístas. E agora vamos falar dos tipos de cromossomos. Os cromossomos podem ser divididos basicamente em 4 tipos. Você está vendo aí na tela que essa classificação se baseia na posição do centrômero. Lembra do centrômero? Aquela bolinha formada de heterocromatina no centro do cromossomo? Esse centrômero, se tiver muito na extremidade ou no meio, vai fazer com que o cromossomo ganhe nome. Quando o centrômero se localiza no centro, onde os braços têm o mesmo tamanho, nós temos o cromossomo metacêntrico, um X perfeito. Quando o centrômero está um pouco deslocado para um dos lados, o cromossomo passa a se chamar submetacêntrico. Quando o centrômero está bastante deslocado para um dos lados, onde se evidencia um braço muito curtinho e um braço muito longo, temos o cromossomo acrocêntrico, um cromossomo sem centro. E quando o centrômero está em evidência em um dos lados, ou seja, não existe braço sobre ele, enquanto que o outro lado apresenta um braço muito comprido, nós temos o cromossomo do tipo telocêntrico. Essas seriam as principais informações sobre cromossomos. Você tem que sair dessa aula com a seguinte ideia. Cromossomo é DNA. DNA contém os genes. Cromossomo é uma estrutura que se organiza para guardar os genes, para que assim esses genes possam passar de um corpo para outro. Como você acha que é mais fácil transportar palitos de fósforo? Todos eles na tua mão ou guardadinhos dentro de uma caixa? Qual é a chance de que todos os palitos vão chegar no ponto que você quer? Os que estão todos guardados na caixinha ou que estão na tua mão? Essa foi a ideia. Os genes expostos poderiam ser perdidos ou danificados. Assim eles foram todos guardados dentro de uma caixinha, empacotados, chamados de cromossomo, e agora vai passando para onde quer. Dentro do espermatozoide, no óvulo, e assim todas as nossas características estão protegidinhas, compactadas e podem ser transportadas para lá e para cá. Tudo bem? Vou te fazer agora um comparativo, para você ver a variação dessa perfeição. Vem cá, Bea, vem cá, vem cá. Vem cá. Cleidinha, vem aqui, venha, Cleide. Vamos fazer aqui um comparativo bacana. Humberto, vem cá, Humberto. Isso. Ajeita aí e vem aqui. Vem aqui logo. Vem aqui, Humberto, junta aqui. Olha só. A Cleide, representante do sexo feminino, né? Com suas características bem definidas. Eu, o Beazão e Humberto. Observem as características do Humberto, que são bem diferentes da do Bea, bem diferentes das minhas, e nós três, bastante diferentes da Cleide. Mas nós conservamos aquilo que nos define como humanos. Sabe por quê? Porque nós 4 e todos nós temos os mesmos cromossomos, os mesmos genes. A diferença está em como esses genes trabalham. E aí define a Cleide, define o Fernando, define o Bea e define o Humberto. Tudo bem? E aí, a perfeição, a Bibi. Legal? Vamos lá que agora eu vou falar de cariótipo. Obrigado, turma. Nós temos, então, um cariótipo. O cariótipo deles, o meu cariótipo, significa dizer o conjunto de todos os meus cromossomos. Ou seja, eu tenho um grupo definido de cromossomos, assim como o Bea tinha, assim como a Cleide tinha, assim como todos nós, os seres vivos, temos. É esse conjunto fixo de cromossomos que define a espécie.
No meu corpo, em cada célula minha, existem 46 cromossomos. No seu corpo, em cada uma das suas células, existem 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Isso é o seu cariótipo. Legal? Nos meus gametas, nas minhas células sexuais, eu tenho não 46, mas 23 cromossomos. O cariótipo do meu espermatozoide é 23. O cariótipo de qualquer outra célula minha é 46. Cariótipo normal, pares de cromossomos. Observem o número. Esse número é o nome deles. Assim como o meu nome é Fernando, o nome desse par de cromossomos é 3. Desse par é 4. Desse par é 18. Desse par é 22. Os cientistas sabem, os geneticistas sabem, quando estão diante de um cromossomo 22, ou de um cromossomo 8, ou de um cromossomo 1. Os genes que estão nesse cromossomo 1 não se encontram no 18, nem no 22. Cada grupo tem o seu código genético. Tudo bem? Esse cariótipo aqui se define como sendo de uma mulher, porque eu tenho 2 cromossomos X. Então a mulher tem 22 pares de cromossomos não sexuais, chamados de cromossomos autossômicos, e um par de cromossomos sexuais, chamados de alossômicos. O homem, então, tem 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos alossômicos, sendo um X e um Y. Ou um X e um Y. Tranquilo? É no cromossomo Y que estão genes que definem a sexualidade. Nesse cromossomo Y existem um código de genes que vão determinar a produção de testosterona, um hormônio, e que vão virilizar, masculinizar um corpo. Nas primeiras fases do embrião, não dá para saber se é homem, se é mulher. Mas aí, se esse embrião tiver nas suas células o Y, ele começa a determinar a produção de testosterona e a sexualidade então se define. Legal? O Y então é um cromossomo importante para a determinação do sexo. Na mulher, como ela tem 2 X sexuais, um desses X se atrofia, não se forma, não se organiza em forma de cromossomo X. Ele fica o tempo todo compactadinho na forma de cromatina. Então, os geneticistas chamam isso de um fator determinante do sexo. A mulher, quando vai fazer uma análise de cariótipo, ela tem que apresentar uma mancha negra, lá na foto de cariótipo. E essa mancha negra é chamada de cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr. Lembra daquela judoca Edina Silva? Coitada. Foi colocada em tese se ela era homem ou mulher, não sei o quê, coitada. Quando ela fez o seu cariótipo, se definiu e se apresentou a cromatina sexual e ela era mulher. Tudo bem? O homem não apresenta a cromatina sexual, porque ele só tem um X sexual e o outro é o Y. A mulher apresenta a cromatina sexual, porque ela tem 2 X e não pode. Pela lei da compensação, 2 X sexuais. Pela lei da compensação, um atrofia e o outro se forma. Vamos ver agora um cariótipo anormal, com síndrome de Down. Estão aqui os pares de cromossomos, lembrando que isso aqui é o nome dele, do par. E aqui, por exemplo, deveriam ser um par, mas não é par. Aqui tem uma tríade. Existem 3 cromossomos. O par número 21, que deveria ser um par, apresenta 3 cromossomos. Um cromossomozinho de nada vai causar um problema sério no organismo portador deste cariótipo. Agora, eu vou falar que ainda existem 2 modos de classificar cariótipo. O cariótipo haploide e o cariótipo diploide. O cariótipo haploide é aquele onde os cromossomos não se apresentam em pares, mas sim em unidades. É um cariótipo muito simples. Se eu tenho um cromossomo grande, eu não tenho o seu parceiro. Eu tenho apenas um cromossomo grande.
Por exemplo, se eu tenho um cromossomo pequenininho, eu não tenho o seu parceiro. Ele está isolado. Isso não é aberrante, isso é comum na natureza. Por exemplo, os meus gametas apresentam um cariótipo haploide, mas as células do meu músculo apresentam um cariótipo diploide. Um cariótipo diploide é o contrário do haploide. Apresentam-se em duplas diploide. Se eu tenho um cromossomo grande, eu vou ter o seu parceiro. Se eu tenho um cromossomo pequenininho, eu vou ter o seu parceiro. Esse cariótipo diploide se forma depois de uma fecundação, onde um gameta masculino, uma célula masculina, vai levando, exemplo da espécie humana, vai levando 23 cromossomos de modo haploide, e aí vão se encontrar, o espermatozoide vai se encontrar no óvulo, onde lá já existem 23 cromossomos de modo haploide. Quando o espermatozoide se une e se funde ao óvulo, fecundação, os 23 masculinos vão agora se parear, né? Ficar lá dentro do núcleo do óvulo e vão se juntar com os 23 da fêmea. E a partir de agora, aquele novo ser que vai se formar, ele vai ter um cariótipo diploide com 46 cromossomos. Tranquilo? Belezinha? Bem, agora vamos chamar uma entrevista, né? Onde a gente vai fazer umas perguntas para os jovens, para eles saberem, para a gente saber se eles sabem, né? O que é um gene, o que é um genoma, o que é um cromossomo, etc. Vamos lá. Fala aí! What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they... E aí, você que é um gênio, sabe onde se encontra o gene? Não. Acho que na célula. No Em núcleo que da lugar da célula. célula? No núcleo. No núcleo? É. Mas em que lugar no núcleo? Ah, no núcleo do núcleo, tá ligado? Não, Bem no núcleo do cromossomo. No cromossomo. E o que é um cromossomo? Putz, daí... Ah, onde tem DNA, RNA, transmissor... Gene é alguma coisa que está na célula. Na célula? Em que lugar da célula? Gene no núcleo. No núcleo? Onde é que ele está guardado? Não sei. Gene é aquela paradinha que fica na célula, no núcleo, dentro do cromossomo. Acertei? Acertou? Cromossomo. No cromossomo? Núcleo. O gene? Bem, o gene faz parte da célula, do cromossomo. Ele dá características ao ser, assim, vamos dizer assim. Tipo, porque você tem olho claro Também? e eu tenho cabelo ruim? Pode ser também. Vocês viram só a confusão que é, né? O que são esses conceitos e como a coisa se complica, como ela chega, né? No nosso povo. Então vamos deixar claro, definido, o que é um gene. Um conjunto, né, de nucleotídeos, um pedacinho do DNA, um fragmento de DNA que tem a capacidade de determinar a síntese de uma ou mais proteínas. O que é um cromossomo? É um DNA compactado na forma, originando uma estrutura que está guardada onde? No núcleo da célula. Tranquilo? Definido? E agora vamos, né, falar um pouquinho sobre genoma. Genoma é o conjunto de todos os genes contidos em um cariótipo, ou posso ainda falar que é o conjunto de todos os genes que definem aquela espécie. Quando eu comecei a dar aula, lá pelo tempo da Primeira Guerra Mundial, eu dizia para os meus alunos assim:
Ah, nós temos algo em torno de 300 mil genes. Recentemente, eu sou obrigado a falar, ah, nós temos mais ou menos 63 mil genes. Se achava que tínhamos muito mais. Hoje, com aquele projeto Genoma, né, que foi finalizado, descobriu-se que nós temos aproximadamente 63 mil genes. É praticamente o mesmo genoma de um ratinho. Isso quer dizer, então, que os genes vão diferenciar o meu corpo do corpo de um ratinho, não no número, mas na sua intricada conexão, na sua intricada interação. É essa mistureba de genes que vão determinar a produção de proteínas diferentes. Agora eu posso definir, posso ser bem claro. O grupo de proteínas do ratinho é diferente do grupo de proteínas do meu corpo humano. Embora o código genético, embora o grupo de genes seja basicamente o mesmo. 63 mil no ratinho, 63 mil no humano. Tranquilo? Beleza? Não há dúvida mais sobre genoma e cariótipo? Te sugiro que tu aprofundes o conhecimento em genoma, devido estar muito em voga no teu dia a dia. Sugiro que quando tu fores ver o filme Gattaca, que eu já te sugeri na outra aula, que tu também observes essa variabilidade, nessa brincadeira genética, né, de manipulação para construir, montar organismos. Um outro filme que vai deixar clara essa brincadeira, né, de engenharia genética, de misturar os genomas, é um filme estrelado por Marlon Brando, chamado A Ilha do Dr. Moreau. É um pouco asqueroso, mas mostra claro humanos misturados com gatos, com outros bichos, né? Onde a variabilidade genética vai ficar bem evidente para você. Não esqueça de fazer exercícios. Ácidos nucleicos, síntese de proteínas, cariótipos, genomas, cromossomos, esse pacote de conhecimento, barbaridade, tchê, como diz o bom gaúcho. Nesta aula estudamos os núcleos procarionte e eucarionte. Diferenciar e deixar claro procarionte de eucarionte. Procarionte sem carioteca, exemplo, bactérias. Eucarionte com a carioteca, exemplo, os mamíferos. Analisamos os cromossomos. Abordamos os cariótipos. Os cromossomos são estruturas encontradas no núcleo, formadas por DNA. O conjunto desses cromossomos constitui um cariótipo, que define, então, uma espécie. E refletimos sobre o genoma. O genoma é o conjunto de todos os genes contidos em um cariótipo que definem uma espécie. Bons estudos! Professor, perceba que esse assunto fecha o ciclo que nós começamos há pouco, em outras aulas, com os ácidos nucleicos, a síntese das proteínas, e hoje falamos do núcleo, dos cromossomos, e daqui a pouco, com a divisão celular, o aluno vai ter que ter essa noção, né? Esse encadeamento. Então é bom, nessas aulas, fazer sempre uma conexão com os ácidos nucleicos e as proteínas e fazer uma junção com depois divisão celular. É muito importante exacerbar também a importância do genoma e o poder que esse assunto tem no sentido da engenharia genética. Mostrar para o aluno que, conhecendo-se o genoma, dá para brincar de Deus, construir novos organismos. Lembrar do filme Parque dos Dinossauros? É possível ressurgir novos organismos com a manipulação do genoma.